Esse vídeo é a continuidade do vídeo anterior. Foi mostrado no vídeo anterior a minha refutação ao livro de Geiser e Howe, que é esse aqui, ó, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições na Bíblia, ou da Bíblia. Então está aqui o texto de João capítulo 1, versículo 1, que é a cópia do livro do Thomas Howe e do Norman Geisler. Então aqui eu já rebati, já refutei metade dos textos que eles citaram para apoiar João capítulo 1, versículo 1. E agora eu vou rebater a parte final. Ficou muito longo no vídeo anterior, né? Mas vamos começar aqui então com Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Segundo a versão Almeida diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, segundo a versão Almeida. No entanto, a nova tradução na linguagem de hoje verte isso aqui um pouquinho diferente. Veja só. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Eu acho essa uma boa tradução desse versículo. Mas eu fui até o livro de Geiser e Howe tentando achar a explicação do porquê esse texto sugere que Jesus seja Deus. Aparentemente me parece exatamente o contrário, mas eu fui e descobri essa joia, essa pérola aqui no livro deles. Veja só o que eles disseram. Se Cristo é o primogênito na criação, então como ele pode ser Deus? Problema. João declarou ser Cristo eterno e igual a Deus. Mentira. João não declarou isso. Mentira. Eu já refutei isso. Mentira. Então corta fora isso, que João não declarou isso. Mas parece que Paulo está querendo dizer que Cristo era apenas uma criatura. Não parece. Não parece. É. Foi isso mesmo que Paulo quis dizer. O primogênito criado no universo. Aí ele dá a explicação ali, mas vamos aos poucos. Note a justificativa que Geiser e Howe nos deram. Ali, ó. Paulo, com clareza, declara que Cristo é Deus nessa mesma carta, ao dizer que ele criou todas as coisas. Será que é isso? A gente vai ver. E depois ele disse, né? E que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2:9. Vamos analisar esses dois pontos agora. Primeiro de tudo, ele diz assim, ó. Paulo, com clareza, declara que Cristo é Deus nessa mesma carta, ao dizer que ele criou todas as coisas. Errado! Senhores Norman Geisler e Thomas Howe, como é que vocês erram uma coisa dessas? Paulo diz que foi por meio dele que Deus criou todas as coisas. A palavra grega traduzida aqui, todas, é a palavra panta, forma flexionada de paz. Veja como muitas traduções vertem essa mesma palavra. Lucas 13:2, aqui na Nova Versão Internacional, diz assim, ó, todos os outros. Lucas 13:2 também, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Os outros. Viu só? Lucas 13:2, na Bíblia Viva. Os outros. Lucas 13:2, na edição pastoral, todos os outros. Viu como essa palavra é vertida nas Bíblias? Seguindo em frente, Lucas 21:29, na Bíblia Viva, diz assim, ó, qualquer outra. Lucas 21:29, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, qualquer outra. Lucas 21:29, na New American Bible, ali em inglês ele traduz ao pé da letra, todas as outras árvores. Viu só? Veja agora Filipenses 2:21. Porque todos os outros buscam os seus próprios interesses. Todos os outros. A palavra panta aqui. Filipenses 2:21. Cada um dos outros. Filipenses 2:21 na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Pois todos os outros se preocupam. Então essa tradução, quando diz ali que todas as coisas foram criadas, em muitas passagens da Bíblia e em muitas traduções da Bíblia, ela é vertida todas as outras coisas. As demais, as outras coisas. Então aqui não está dizendo que Jesus criou tudo. Jesus criou todo o resto.
todas as outras coisas, sendo que o próprio Jesus foi criado. É assim que o versículo deveria ser traduzido. Assim sendo, quando Colossenses 1,16 diz todas as coisas foram criadas por meio dele, esse versículo poderia muito bem ser traduzido todas as outras coisas, exceto o próprio Jesus, foram criadas por meio dele. Parece que Geisler e Howe perderam essa aula de hermenêutica bíblica, né? Mas o que significa isso? Será que Jesus é o Criador? Veja o seguinte. Provérbios 8,30 nos diz uma questão bem interessante sobre esse ponto. Diz assim, ó, então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele todo o tempo. Segundo João Ferreira de Almeida atualizada. Agora eu pergunto, quem é que estava ao lado de Deus no princípio? Adivinha? Adivinhou? Vamos ler João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Quem é que estava com Deus? O arquiteto de Deus. Então Jesus Cristo, ele participou na criação do universo como arquiteto de Deus. Essa palavra arquiteto, em muitas Bíblias, ela é traduzida como aluno. O sentido básico dela significa aquele que recebe ordens, aquele que age de acordo com a ordem. Então Jesus, ele foi o mestre de obras ou arquiteto de Deus na criação. Portanto, todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus Cristo. Entendeu? Então Jesus participou sim, mas o próprio Jesus teve um princípio e nós vamos ver isso agora. Então, senhores Geisler e Howe, absolutamente foi por meio de Jesus que todas as outras coisas foram criadas. Ele foi o arquiteto de Deus, como um filho junto ao Pai. Isso não prova a Trindade, ao contrário. Isso é uma evidência contra a Trindade. Eu vou mostrar por quê. Primeiro de tudo, mais em frente eu vou responder Colossenses 2,9. Mas agora nós vamos ver o que Norman Geisler e Thomas Howe disseram sobre primogênito. Olha a pérola que eles falaram. Eles vão passar vergonha. Veja só. A referência a Cristo como primogênito não significa ser ele o primogênito na criação, mas o primogênito de toda a criação. Quando eu li isso aqui, eu pensei assim comigo, não, eles não estão falando isso. Não, eles não estão falando isso. Eles estavam, infelizmente, mas vão passar vergonha. Quer ver? Ó? Vamos ler de novo o que eles disseram. A referência a Cristo como primogênito não significa ser ele o primogênito na criação, mas o primogênito de toda a criação, uma vez que ele é antes de todas as coisas. Aí eles disseram assim, o primogênito nesse contexto não significa o primeiro a nascer, mas o herdeiro de todas as coisas, o criador e proprietário de tudo. Sendo o criador de todas as coisas, ele não pode ter sido um ser criado. Vamos ver então. Depois que eu li essa frase, eu me lembrei de uma frase interessante, que diz assim, é melhor você ficar em silêncio e deixar que todos pensem que você é um tolo, do que você abrir a boca e acabar com a dúvida. Olha o que eles disseram. Primogênito da criação. Premissa 1. Jesus é o primogênito da criação. Premissa 2. O texto não diz que Jesus é o primogênito na criação, mas da criação. Logo, Jesus não foi um ser criado. Esse é o argumento deles. Se eles acharam bom esse argumento, então olha esse aqui. Primogênito dos mortos. Premissa 1. Jesus é primogênito dos mortos. Premissa 2. O texto não diz que Jesus é primogênito nos mortos, mas dos mortos. Logo, Jesus não estava morto. Vocês gostaram desse argumento? O Norman Geisler e Thomas Howe acabaram de dizer que Jesus não estava morto, por esse mesmo raciocínio. Faz sentido isso? Eu não acreditei que essas pessoas disseram isso. Essa bobagem. Sabe quando você está explicando algo para alguém e a pessoa não entende de jeito nenhum? Aí chega um ponto que você pergunta, escuta aqui fulano, você quer que eu desenhe isso para você? Então eu vou perguntar para o Geisler e Howe, vocês querem que eu desenhe isso? Pois bem, eu vou desenhar. O meu desenho é tão ruim quanto o livro de vocês. Veja só. Primogênito não significa ser ele o primogênito na criação, mas o primogênito de toda a criação. É isso que eles disseram. Então vamos ver aqui, ó. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Almeida atualizada. Olha aqui. Grupo dos mortos. Primogênito dos mortos dentro do grupo dos mortos. E então os demais mortos, né? Primogênito está dentro do
grupo. Veja que pelo raciocínio de Geisler e Howe, Jesus não teria morrido ou não estava morto, pois segundo Geisler e Howe, o primogênito de um grupo não faz parte do grupo, foi o que eles disseram. Vamos ver então, grupo de Israel, primogênito de Israel, lá dentro do grupo, faz parte do grupo, está dentro do grupo. Todas as vezes que a Bíblia fala de um primogênito de um grupo, o primogênito está dentro do grupo. Entenderam? Dentro do grupo. Não existe primogênito de um grupo fora do grupo na Bíblia. Veja só. Família de Faraó. Grupo da família de Faraó. Primogênito da família de Faraó. Dentro do grupo da família de Faraó. Grupo da criação. Primogênito da criação. Dentro do grupo da criação. Não existe um exemplo oposto a isso na Bíblia. Mas como eu sou tão bonzinho, eu vou dar uma ajuda para eles refutarem esse texto. Então, só o que vocês precisam fazer para provar que Jesus não é uma criação e refutar o texto de Colossenses 1,15 é achar na Bíblia exemplo de um primogênito de um grupo que está fora do grupo. Como esse exemplo aqui, ó, veja só. Viu só? Então, o primogênito do grupo sempre pertence ao grupo no qual ele é primogênito. Não existe um exemplo oposto a isso. Entenderam? É assim que é. Então, esse exemplo não existe na Bíblia. Certo? Todas as coisas foram criadas, senhores, por meio de Jesus, não por Jesus. No sentido de que ele foi o aluno do Pai, ou o mestre de obras, o arquiteto do Pai, o arquiteto de Deus. Mas o próprio Jesus teve um princípio, ele foi o primeiro, por isso ele é chamado de primogênito de toda a criação. Note que o texto não diz que Jesus é primogênito, ponto. Jesus é primogênito da criação, do grupo da criação. Então, Jesus está incluso no grupo da criação. Para vocês refutarem o argumento, vocês vão ter que achar na Bíblia um exemplo de um primogênito que está fora do grupo. Não existe esse exemplo na Bíblia. Então, seguindo a questão, outro texto usado por eles, para apoiar o que eles chamam de deidade completa de Cristo, foi Colossenses 2,9, que diz ali, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, segundo a Almeida atualizada. Será que Geisler e Howe conseguiram provar que Jesus é Deus? Eles apontaram esse texto, mas será que esse texto prova a deidade completa de Cristo? Para isso, nós precisamos entender duas perguntas. O que é divindade e por que Cristo tem divindade? Primeiro de tudo, o que é divindade? Divindade significa a natureza divina. As testemunhas de Jeová acreditam na divindade de Jesus e na natureza divina de Jesus. O fato de Jesus ser divindade ou ter natureza divina não faz de Jesus onipotente. Não confundam as coisas. Onipotente é diferente de divino. Os anjos têm divindade na Bíblia. Nós vamos ver aqui. Quem possui divindade? Os anjos. Quer ver? Salmo 8,5. Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, referindo-se aos anjos aqui. E o coroaste de glória e esplendor. Então, um Deus, ou seja, um ser divino, os anjos têm divindade. Os anjos não são onipotentes, mas eles têm divindade. Então, divindade não é a mesma coisa que onipotência. É diferente. Segundo ponto, os discípulos de Cristo têm divindade. Será? Vamos ver. 2 Pedro 1,4 diz assim, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui, a promessa que os discípulos tinham era de um dia participar da natureza divina de Deus. Ou seja, eles iriam para os céus e eles seriam transformados em seres divinos, em seres espirituais. Isso é natureza divina. Mas agora vem a segunda pergunta. Por que Cristo tem divindade? Essa é uma pergunta interessante. Vamos ler de novo Colossenses 2,9, que diz ali, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas olha o que diz Colossenses 1,19, um pouquinho antes, que o apóstolo Paulo também escreveu. Por que Jesus tem divindade? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Repetindo, foi do agrado do Pai.
Então, basicamente, Cristo tem divindade porque Deus quis dar para ele. Entendeu o ponto? Por que Cristo tem divindade? Porque Deus quis. Esta é a resposta. Então, Cristo nem sempre teve divindade. Ele recebeu divindade. Entendeu o ponto? Em termos simples, a plenitude da divindade habita em Cristo porque Deus quis. Isso não prova que Jesus é Deus. Ao contrário, isso invalida a tese de que Jesus seja Deus. Outro texto citado por Geiser e Howe, para apoiar aquilo que eles chamaram de deidade completa de Cristo, foi Tito 2,13, que diz ali, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então você olha isso aqui e você pensa, aqui diz que Jesus é Deus. Mas nem todas as Bíblias vertem, nem todas as traduções vertem esse versículo dessa maneira. Veja só, The New American Bible, como ela verte Tito 2,13. Diz assim, traduzindo, à medida que aguardamos a abençoada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. A tradução que verte isso é The New American Bible. Ela existe online. Você pode pesquisar se você quer. Ela não é feita pelas Testemunhas de Jeová. Deixar bem claro isso. Agora questione-se. Qual dessas traduções está correta? No início da carta a Tito, o escritor fez a diferenciação entre Cristo e Deus. Eu vou usar a mesma tradução Almeida para mostrar para você o que a tradução Almeida fez com duas fraseologias muito semelhantes. Tito 1,4 na versão Almeida, a mesma que eu usei. Diz ali, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você viu que um pouquinho antes, a própria versão Almeida usou a mesma fraseologia de Tito 2,13, e nessa fraseologia ela fez distinção entre o Pai e o Salvador Jesus, acrescentando e de nosso Senhor Jesus. Então aqui está explicado. A tradução correta para Tito 2,13 é conforme Tito 1,4 está. Entendeu o ponto? Então é assim que tem que ser traduzida Tito 2,13. Portanto, a tradução aqui está errada. Precisa acrescentar uma letrinha, duas letrinhas ali. Viu só? Então a própria versão Almeida faz distinção entre Cristo e Deus em Tito 1,4, mas traduz Tito 2,13 de maneira diferente de Tito 1,4, mesmo tendo a fraseologia semelhante. Então Geiser e Howe disseram o seguinte: não importa se João empregou ou não o artigo definido, a Bíblia claramente ensina que Jesus é Deus, não apenas um Deus, segundo Hebreus 1,8. Só um pouquinho. Como é que é? Não importa. Não importa. Não importa o nariz de vocês. É claro que importa. Mas veja o motivo para eles dizerem essa bobagem, dizer que não importa. É claro que importa. Olha aqui, Hebreus 1,8, eles disseram assim, mas a respeito do Filho, ele diz, o teu reino, ó Deus, vai durar para todo o sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Segundo a Nova Tradução, na linguagem de hoje. Então você olha isso aqui e diz, aqui diz que Jesus é Deus. Não diz não, e eu vou explicar por quê. Aqui eles disseram que visto que Jesus é chamado de Deus, o Deus, com artigo, né? Logo, não importa se João usou o artigo ou não, lá em João, porque aqui ele usou o artigo. Esse, no entanto, é um dos textos mais fáceis de rebater. Os senhores Norman Geisler e Thomas Howe, antes de ter justificado João capítulo 1, versículo 1, da maneira como eles justificaram, e usando esse texto, eles deveriam ter estudado um pouquinho mais. Se o que sustenta a interpretação deles é Hebreus capítulo 1, versículo 8, então essa sustentação, essa casa vai desmoronar rapidinho, quer ver? Eles vão passar vergonha. O que nós precisamos saber, antes de tudo, é que esse texto é uma citação que o apóstolo Paulo fez do Salmo 45:6. O apóstolo Paulo não criou isso do nada. Essa passagem bíblica de Hebreus 1:8, ela já existia nos Salmos. E quando o apóstolo Paulo aplicou Jesus, ele simplesmente transferiu a passagem do Salmo para Jesus. A ironia
nisso tudo é que a própria nova tradução na linguagem de hoje verte o Salmo um pouco diferente de Hebreus. Quer ver? Ó? Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas a respeito do Filho ele diz: O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Mas olha o que a mesma tradução fez no Salmo 45, 6. A mesma fraseologia, o mesmo texto. Quer ver? Ó? O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Espera aí. Analisa o seguinte. Primeiro de tudo, o teu reino, ó Deus, é bem diferente de o reino que Deus lhe deu. Não é? O teu reino, ó Deus, é bem diferente de o reino que Deus lhe deu. Muito diferente. Por que essa contradição? Por uma razão óbvia. A comissão da nova tradução na linguagem de hoje entendeu o óbvio. Esse salmo ele foi dirigido originalmente a quem? A um rei humano que estava sentado no trono de Israel, no trono do povo de Deus, governando em nome de Deus. Engraçado é que a Bíblia de Jerusalém também comete o mesmo erro da nova tradução na linguagem de hoje. Ela traduz o salmo de um jeito e traduz Hebreus 1:8 de outro. A Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias mais respeitadas que existem, e ela cometeu esse erro. Traduziu o Salmo de um jeito e Hebreus 1:8 de outro. Mas vamos ao seguinte, é só a gente continuar lendo o versículo que a gente vai entender por que a tradução do Salmo está correta e não a tradução de Hebreus está correta. Salmo 45, 6 e 7 diz assim: O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça, ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. Salmo 45, 6 e 7 diz que o rei que governa tem um Deus. Logo, se o rei que governa tem um Deus, então ele não pode ser o Deus. Será que isso acontece em Hebreus 1:8? Vamos ver. Hebreus 1, 8 e 9 diz assim: Mas a respeito do Filho ele disse: O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Quem é o Deus de Jesus? Engraçado, porque o raciocínio que serviu para o Salmo 45, 6 também serve para Hebreus 1:8. Assim sendo, Jesus tem um Deus, em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Portanto, a tradução correta dos Salmos é o reino que Deus lhe deu. E assim também a tradução correta para Hebreus é o reino que Deus lhe deu. Não o teu reino, ó Deus. Por que está errado isso? Porque de alguma forma alguém errou. Ou foi a comissão da nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia de Jerusalém também erraram, ou foi o apóstolo Paulo. Quem que você acha mais provável? Quem que você acha mais provável? Que o apóstolo Paulo tenha cometido um erro de tradução, ou que a comissão da nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia de Jerusalém, tenha cometido tal erro? Eu acho mais provável que o apóstolo Paulo tenha acertado. Agora, se você quer ser trinitário e achar que o apóstolo Paulo errou, então a responsabilidade é sua. Então vejo que a mesma equipe de tradução cometeu um erro perigoso. Então, entendendo esse ponto, tem uma Bíblia aqui que eu respeito muito, que é The Bible in Living English, que traduz esse texto assim: ó. Mas quanto ao Filho, Deus é o teu trono para todo o sempre, e o cetro da integridade é o cetro do reino dele. Então aqui nós vemos um ponto interessante, né? Nós notamos que os textos usados por Geiser e Howe para provar a deidade completa de Jesus, na verdade, não provam nada. Por último, Geiser e Howe usaram um paralelo entre João 19:37 e Zacarias 12:10 e disse que isso prova que Jesus é Jeová ou que Jesus é Yahvé. Mas será mesmo? Vamos ver então o que diz Zacarias 12:10. Diz assim, ó: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como a quem pranteia o seu filho único, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. João 19:37 diz assim: Também há outra escritura que diz: Olharão para aquele que traspassaram. Em Zacarias 12:10, Deus fez uma profecia sobre o Messias, e Jesus apontou o cumprimento dessa profecia em João 19:37, né?
Não há nenhum motivo válido para pensar que Jesus é Jeová por essa comparação. Eu, pessoalmente, tentei achar uma suposta comparação entre Jesus e Jeová aqui, e, sinceramente, eu não vi nenhuma. Eu não vi nenhuma inferência. Alguém aqui viu algum ponto? Porque eu não vi. Se alguém viu, por favor, comente no vídeo para que eu possa entender esse ponto, porque eu não vi nenhuma. O que eu vi aqui, no entanto, foi que Zacarias usou a expressão filho único. E essa expressão não é aplicada a Deus. Essa expressão é aplicada a Jesus. Quer ver? Ó? João 3,16 diz assim, ó, pois Deus amou de tal forma ao mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o Filho único aqui, de Zacarias ali, é Jesus Cristo, não Jeová. A expressão primogênito também é somente aplicada a Jesus, não a Jeová. Colossenses 1,15 diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. O Pai, Deus, nunca recebe o título de filho único, nem de primogênito. Então eu não vi relação nenhuma entre o ponto que Geisler e Howe tentaram provar aqui. Esse texto aqui foi mais inútil do que olho azul em gente feia. Não serviu para nada. Então, a relação nesse texto, não existe nenhuma. Mas vamos ver outro ponto interessante. Atos 3,13 diz assim, ó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo, Jesus. Nova tradução na linguagem de hoje. Foque nesse texto. Jesus é servo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Premissa 1. Jesus é servo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Premissa 2. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é Jeová, ou Yahvé. Logo, Jesus é servo de Jeová. Conclusão. Se Jesus é servo de Jeová, Jesus não pode ser Jeová. Certo? Parece simples demais para ser verdade? Eu acho que parece, para algumas pessoas. Infelizmente, é simples demais para ser verdade. Parece que algumas pessoas não enxergam uma verdade tão evidente diante dos olhos delas. Aqui nós vimos que os argumentos usados por Geisler e Howe são muito mal feitos, muito fracos e não se sustentam diante de uma análise lógica e coerente e baseada na hermenêutica bíblica. Assim sendo, eu espero que esses vídeos tenham esclarecido de uma vez por todas que todos os argumentos trinitários são fracos, são incompletos, são baseados em textos mal traduzidos, ao passo que os argumentos contra a Trindade são irrefutáveis. Eu vou deixar aqui para vocês, Apocalipse 3,12, que eu estou esperando a resposta de um trinitário ainda para saber quem é o Deus de Jesus Cristo.